Eu quero ler um texto muito conhecido, biblicamente falando, e quero usar o conteúdo de 2 versículos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, uma reflexão que achei oportuna para os dias, os momentos e uma necessidade de um grande renovo. Capítulo 18, versículos 21 e 22. Eu estou de posse, vou fazer a leitura na versão contemporânea, onde está escrito: neste instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar a meu irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. Eu quero agradecer a Deus pela leitura, pedir, pode sentar, e que eu gostaria de falar-lhes nesta noite uma mensagem que nós falamos muito em um contexto cristão, obviamente, e diga-se de passagem, praticamos pouco. Quando nós lemos o texto e, sobretudo, o contexto, aonde o escritor, o tradutor, ele insere que Pedro ainda teve a coragem de lhe perguntar. Amados, eu gostaria de falar-lhes sobre ofendidos. Se nós observarmos o texto em apreço, a Bíblia nos leva a uma reflexão mais profunda. Durante 28 anos de fé, completei o mês passado, dia 21, aonde cerca de 20 deles pastoreando, e mais uns 6 na coordenação. Então, durante esses anos, um dos assuntos que quando tive a oportunidade de questionar os irmãos, qual a parte mais difícil de seguir a Cristo e praticar a vida cristã? Em sua grande maioria, a resposta foi perdoar. Então, eu estava refletindo este dia, logo cedo, acerca deste assunto. E eu questionava, pois eu ainda tinha uma visão um pouco melhorada do contexto e do texto. E foi quando eu vim entender
que a maioria tinha razão. Porque quando falamos de perdão, temos que observar esses princípios, que perdão não é para punir, mas para resgatar. Então o contexto que eu quero tomar como base é que Jesus nos ensinou que o perdão, a iniciativa tem que partir do ofendido. E aí não fica fácil. Porque queira que não, nós que somos de um contexto histórico católico, com o desbravar, com a vinda dos jesuítas, representando os romanos, Roma no contexto cristão, fomos ensinados, na maioria pelos nossos pais, pelo nosso convívio secular, que quem ofenda é quem tem direito de tomar a iniciativa de perdoar. Mas, biblicamente, não é assim. O próprio Deus deu este ensino. Veja que a iniciativa do perdão das nossas dívidas não partiu de nós. E nós somos ofensores, ou éramos, porque as nossas atitudes, as nossas ações agrediam a Deus. E a iniciativa de nos resgatar por meio do perdão veio dele. Então eu quero tomar por base este texto para falarmos em meia hora sobre este assunto que é tão necessário. Falamos muito, mas entendemos e praticamos pouco. Perdão. Eu estava pesquisando rapidamente, e entre alguns significados da palavra perdão que me chamou a atenção, é que do latim ele está relacionado com a perfeição, com o afixo per, pois isso implica dizer que quando nós fazemos algo que chegamos a um nível muito alto, a Bíblia nos ensina, a história, que quando nós fazemos algo, coisas, feitos, façanhas, que atingem um nível muito alto, a gente começa a exprimi-lo, porque vem do verbo fazer. A perfeição vem do verbo fazer, obviamente. Quando nós, como eu disse, alcançamos este nível pelas nossas façanhas muito alto, aí é traduzido por perfeição. O afixo per com o fazer, perfeição. Então, isso me chamou a atenção, tendo em vista que a palavra perdão, ela se relaciona, ela quer dizer doar-se em plenitude. A palavra perdão quer dizer devolver a vida a quem te ofendeu.
Isto é muito sério. Pois o texto que a gente leu nos ensina isso. E outro significado importante é que ela está relacionado com o levantar. A gente, quando lê Gênesis 50, a gente percebe a partir do versículo 15 o que isso quer dizer. Veja que a gente geralmente se baseia, quando falamos da história comovente, que eu acho que quem lê a primeira vez, a segunda, a terceira, até a 10ª chora, a história de José e seus irmãos. Vejam que o texto diz que aquele primeiro encontro com Jacó ainda vivo, choros, reencontro. Mas o capítulo 50, versículo 15 adiante, traz uma história mais profunda acerca do perdão. Veja que depois de todo aquele reencontro, aquela alegria na casa de Faraó, a receptividade de Jacó no Egito com toda a sua família, o tempo passa e o texto referido que eu citei diz que Jacó morreu. E se você ler o capítulo 50, versículo 15, quando Jacó morreu, houve a necessidade de um funeral. E José saiu do Egito e veio para Gósen, ou acompanhar aonde Jacó, todo o cortejo, foi sepultado. No túmulo de Abraão e Sara, José acompanhou, organizou todo o cortejo. Então o texto diz que quando o funeral acabou, José voltou para o Egito. E quando José volta para o Egito, surge questionamentos. Os irmãos disseram uns aos outros: e agora? Papai está morto. E será que José não guardou mágoa? Pelo poder aquisitivo, pelo poder político, pelo poder que José tinha, administrativo, fazia medo. Só precisaria José agora levantar a mão e eles estavam acabados. Porque, queridos, há um detalhe. Eu disse que perdoar é devolver a vida a quem te ofendeu. Porque quem ofende, na maioria das vezes, acha que tem razão. Mas quando eu ofendo ao meu irmão, eu já perdi a razão. Eu já estou declinando ao abismo. Então eles sabiam que, para que eles pudessem se reerguer, precisava e essas simples palavra, perdão. E a Bíblia diz que em meio aos questionamentos, às discussões, o medo, enviaram uma mensagem a José. E a mensagem dizia: José, eu vou parafrasear, nosso pai é morto e está sepultado. Mas antes dele morrer, ele deu uma ordem. Veja que não está no texto como pedido, está como uma ordem. Para que você nos perdoasse. Gente, parecia que tudo já estava resolvido. Mas ele sabia, se não viesse o perdão do ofendido, se José não tivesse a iniciativa de perdoá-los, eles não se levantariam. Eles iam continuar na pobreza.
Daí, o perdão tem algo relacionado com levantar. Quando José recebeu o recado, diz a Bíblia, que mexeu lá dentro. E ele chorou. Por que chorou? Porque não era fácil. Não é fácil o ofendido e ao ofensor, o prejudicado e ao que prejudicou, e tratar o assunto como se nada tivesse acontecido. A nosso andágio, a nossa sociedade, os nossos pais nos ensinaram que quem bate esquece. Mas quem apanha se lembra. E o problema é que nós estamos discutindo um assunto que aqui disse Jesus, e vamos passar por aqui, que os ofendidos é quem tem que ir. Quando nós vamos para Êxodo 32, a partir do versículo 31 e 32, você vê que quando o povo pecou contra Deus, Moisés vai a Deus e diz: Senhor, o povo pecou. E o pecado é grave. Perdoa-o, Senhor. Agora o ofendido, por quê? Porque o povo só vai conseguir ficar de pé se o Senhor perdoar. Deuteronômio capítulo 15, salvo engano, na lei do Antigo Testamento entre os hebreus, o próprio Deus determinou que a cada 7 anos a dívida tinha que ser cancelada. Se eu emprestei, deu 7 anos, alguém me prejudicou, não me pagou, eu tinha que cancelar a dívida. Com irmãos, do estrangeiro podia cobrar, mas do irmão não. Então, com base nisto, eu quero trazer esta reflexão. A iniciativa parte dos ofendidos. A Bíblia diz, o capítulo que nós lemos, Mateus, veja que ele começa com um sentimento de grandeza. Jesus chega em Cafarnaum, obviamente, entra em casa, e os seus discípulos chegam a ele. E o capítulo 18 de Mateus começa com eles questionando: Senhor, quem será maior no reino dos céus? Aí Jesus, em silêncio, manda pegar uma criança e coloca no meio. Agora, sem entender o que é que eles iam, eles não sabiam o que significava. A criança está no meio da sala, partindo do pressuposto que foi em casa. Então, direto na lata, Jesus disse a eles, em resposta: se vocês não começar, se vocês não se converterem como uma criança, de modo algum, vocês vão ver ou entrar no reino dos céus. Veja que a simplicidade, ela sobrepuja a arrogância.
Então Jesus vai dando uma lição de simplicidade, do valor dos arrogantes não aproveitar da simplicidade. A criança estava ali para isso. Porque quer ver simplicidade? Olhe para uma criança. Ela chora quando tem de chorar. Ela ri quando tem de rir. Ela corre e ela pula quando assim é necessário. Elas brigam, elas se arranham, elas discutem, mas não demora muito. Parece que nada aconteceu. Elas voltam a brincar e não lembram. Então Jesus começa a mostrar, e no contexto posterior ele diz que qualquer que não se comportar como tal, veja que é sério, não pode entrar no reino dos céus. Não adianta eu ser pregador, não adianta simplesmente eu ser cantor e cantar bem, pregar bem. Não adianta eu estar com um cargo, eu ser alguém importante. Simplicidade isso aí. Se eu não tiver esse relacionamento respeitoso, amável com o meu irmão. Veja que quando o assunto do perdão vem à tona, é que Jesus estava falando do valor do outro, do irmão. Jesus mostra no contexto do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 22 que a gente leu, o valor, a insistência para não perder um irmão ou alguém. Por isso que Deus foi ao último limite, a ponto de usar a plenitude e doar-se a si mesmo, através de Cristo Jesus, para resgatar o ofensor. E este é o princípio bíblico. Quando falamos de ofensa, veja que quando a gente vai contextualizando, e quando a gente vai lendo, veja que quando nós começamos, chega no versículo 12, você vê Jesus falando da ovelha perdida, dentro do contexto. Veja que a parábola da ovelha perdida está aqui, Jesus dizendo para os discípulos o valor do irmão. Será que se uma ovelha se perder, não se vai atrás dela? Aí o interessante é o versículo 18. É aqui que eu quero tomar como base para dar sustentação ao que eu estou falando. Quando chega no versículo 18, versículo 15, melhor dizendo, veja o que a sua Bíblia diz. O texto diz, Jesus dizendo no mesmo contexto, na mesma palestra, na mesma reunião: se o teu irmão te prejudicou, te ofendeu, vai a ele. É aqui que não é fácil. É aqui que tem muita gente batendo no peito. A razão é minha. Mas aqui não existe razão. Aqui existe perdão. Aqui existe levantar. Aqui existe se doar na plenitude para resgatar, para dar vida,
a quem está descendo para a morte, porque eu volto a dizer, quem te ofendeu, quem te prejudicou, quem causou o teu mal, já está sem razão. Mas para que ele não se perda, Jesus disse, vai a ele. Mesmo doendo, mesmo sendo difícil, mesmo chorando. Mas o texto disse, Jesus vai a ele, procura-o. Aí ele dá alguns particulares. Procure-o. O ofendido procurar o ofensor. É que Jesus disse. Nós vivemos e praticamos o contrário. Quanto as nossas igrejas estão falando de irmãos, o contexto e o texto está relacionado ao interno. Quantos de nós, volta a dizer, não estamos montados nas nossas razões, nos nossos direitos. Lemos, relemos, falamos, mas na hora de praticar, esse é um dos maiores males que assola os cristãos. Não entender o valor do perdão. Ei, ofendido. Eu não sei se faz 1 ano, se faz 2, se fazem 10. Que você está coberto de razão. Te ofenderam, te caluniou, te prejudicou. Mas o texto não diz, espera ele te procurar. O texto diz, vai a ele. Em particular, primeira lição, vai a ele. Porque se você vai a ele, você pode ganhá-lo. Mas em particular, chama ele. Senta com ele. Conversa com ele e diz, amigo, irmão, você me prejudicou, você me ofendeu. Com isso. Vamos resolver aqui. Eu te perdoo. Mas geralmente o ser humano não faz isso. Os cristãos não fazem assim. Não generalizo, mas na sua maioria. A gente critica. A gente despreza. A gente corta caminho. Porque alguém nos ofendeu. A gente faz de tudo para não se aproximar, enquanto a Bíblia diz, vai a ele. E não é fácil, mas a Bíblia diz, vai a ele. Conversa com ele, conversa com ela. Olha o que Jesus disse, se ele, ou vou usar, se ele te ouvir, se vocês se acertarem ali e ele te entender, você ganhou o seu irmão. Você ganhou o seu irmão. Porque ele já estava perdendo-se, já estava sem razão. E no contexto, descendo para o abismo. Só porque te ofendeu. E quando você vai, e se ele te ouvir, você deu o direito de vida a ele de novo. Você deu o direito dele se levantar de novo. Mas Senhor, só eu e ele não vai me ouvir, não vai me atender. Aí Jesus diz, não desista. Vai de novo. Mas agora pega 1 ou 2 testemunhas. Porque a comprovação segundo a lei, ela só é validada, no mínimo por 2 pessoas.
Então, agora, vai você ou um ou mais outro. Procura ele e expõe o caso para quem for com você. Olha, irmão, fulano me agrediu com palavras, fulano me ofendeu com calúnias, o meu irmão me agrediu e me ofendeu. E eu fui a ele, e ele não me ouviu. Ainda é dono da razão. E eu quero que vocês vão comigo para servir de testemunha que eu estou tentando resgatá-lo. Então, quando chegarem lá, as testemunhas vão falarem. E vão tentar convencê-lo. Mas se ele não ouvir, se ele ouvir, vocês ganharam o irmão. Veja que a peça valorizada aqui é o ofensor. Porque o princípio, Jesus, foi a manifestação de Deus para quando a gente não valia nada. Se a razão, pela razão, nós não teríamos sido salvos. Nós não tínhamos. Nós ofendemos. Pelo direito, a gente não tinha. Mas ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão do seu apogeu, despojou-se da sua glória. Abriu mão de tudo da glória para vir ao ofensor. E se ele não nos ouvir, não larga, tenta de novo. Mas como? Vai à igreja. Obviamente, hoje representada pelo pastor, os irmãos lembram de uma época que tudo isso a gente contava de púlpito, na ceia, se pecou, a reconciliação, a ofensa. Mas hoje procura a igreja representada pelo pastor, procura a igreja e leva as testemunhas e conta o que aconteceu. E agora a igreja vai a ele. Veja a importância do perdão. O quanto Deus não desiste, não abre mão de um crente, mesmo sendo ofensor. Vai a ele, a igreja. Aí a partir daí, se ele não ouvir a igreja, começa tudo do zero e trata ele como um não crente. Mas está o texto mostrando a ele o amor e o direito do arrependimento. Não é largar. Você não vai mais, porque ele já está descendo. Trata ele como um pagão, um cobrador de imposto, um publicano, um pecador. Porém, mostra a ele o amor. Não corta caminho quando o encontrar. Não vira o rosto quando o vê. Porque ele pode voltar. Aí o escritor no versículo 21 e 22 diz: e Pedro, veja que está no assunto. Depois de tudo isso, aí diz: Pedro teve coragem de ainda tocar no assunto. Senhor, se o meu irmão me ofender, me prejudicar, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes.
Aí Jesus diz: tenta um pouco mais, Pedro. Desiste dele fácil, não. Mas multiplica vezes 70. Vai a ele. Ei, ofendido, eu sei que não é fácil, mas biblicamente toma a iniciativa, vai a ele. Mas pastor, eu já fui. Tenta de novo. Para ele ter direito à vida, ele precisa de você. Para ele ter direito à vida, ele precisa que você o levante. Ele te ofendeu, mas biblicamente, vai lá. Levanta ele. Fala com ele. Não desiste dele. Assim como Deus não desistiu de você. Ei, ofendido, eu sei que não é fácil. Eu sei que dói. Quando José soube que a ficha caiu, agora não é mais por amor, pai. Agora eu tenho que perdoar. Não tenham medo. Eu não vou fazer mal a vocês. Vocês me ofenderam. Mas eu vou cuidar de vocês. Eu vou levantar vocês. Vocês não vão ficar caídos na pobreza. Vocês terão o mesmo direito de desfrutar do bem como eu. Falamos muito, mas praticamos pouco. Anos passados, tinha alguém que não ia comigo. Me ofendia, me detratava de todos os jeitos. Mas um dia eu fui a ele. Sentamos e conversamos. E ele entendeu. E hoje só falta me carregar nos braços. Se eu fosse tomar conta da razão, eu estou certo. Até hoje o meu irmão estava perdido. Mas ele se levantou. Porque eu tive coragem de ir a ele. Mesmo com o coração chorando e ferido. Se o teu irmão te prejudicar. Eu já fui muito prejudicado nesta vida. Mas muito mesmo. Mas as pessoas me perguntam, mas como é que você ainda fala com esta pessoa? Como é que você ainda abraça essa pessoa? Ele tem direito de receber a vida de volta. Porque perdão é isto. Então, devolva a vida ao seu ofensor. Aonde você estiver nesta noite. Devolva a vida a quem te ofendeu. Faz algo de nível grande. Perdão é perfeição. Perfeição é perdoar, está relacionado. Então, aonde você estiver nesta noite, tenha coragem.
Não é à toa, aleatório que esta palavra vem. Eu me levantei cedo e estava meditando. Não sabia que ia pregar, nem ia estar aqui. E comecei desde as 6:30, meditar, ler. E o telefone toca algumas horas da manhã. Era o nosso pastor. Bento, você pode estar na sede. Isso implica dizer, é porque Deus queria falar com você através da sua palavra. Ofendido, vai lá. Ofendido, vai lá. O texto não manda o ofensor, porque o ofensor já está descendo o abismo. Se o teu irmão te ofender, te prejudicar, procura-o e trata o assunto com simplicidade. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas eu já fui 7 vezes, pastor. Eu já fui 3 vezes, pastor, e nada deu certo. Multiplica 7 vezes 70. Tenta de novo. Tenta de novo. Aonde você estiver, que esta palavra possa te alcançar. Que esta palavra possa entrar no teu coração. E este pensamento, esta atitude de razão, de direito, de estar certo, possa ser mudada. Porque enquanto você tem razão e está cortando o caminho, enquanto você tem o direito, o teu irmão está morrendo, mesmo que te ofendeu. Biblicamente ele está morrendo. Então Jesus disse, se uma ovelha se perder, está no contexto. Vocês deixam ela perdida ou vão buscar? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, corações nesta noite sejam alcançados. Vidas, irmãos, nós, que muitas vezes, Senhor, vivemos com uma mágoa, que nesta noite, Senhor, e aonde esta palavra chegar, encontre guarida nos corações, e que haja perdão, Senhor, que haja iniciativa do ofendido procurar o ofensor. É mais difícil. Mas é o que o Senhor pede. Sonda-me. E se eu ofendi alguém, me dá força para ir lá. Devolver a vida a ele, devolver o direito de ele viver. Se alguém me ofendeu, não me deixa ficar com mágoa. Mas que eu vá a ele, Senhor, e trate o assunto. Que eu não venha denegrir a imagem dele. Que eu não venha cortar caminho. Que eu não venha parar de saudá-lo com a tua paz. Mas que eu vá a ele para devolver-lhe o direito de viver. Assim, Senhor, que vidas nesta noite sejam tocadas. Eu estou pregando com ousadia da tua palavra. E eu sei que nesta noite, quando esta palavra for ouvida, vai haver reconciliação. Porque nos nossos dias, Senhor,
Estamos, na maioria, não generalizo, mas em sentimentos de grandeza, de razão. E esquecemos a simplicidade. Nos perdoe e dê força ao ofendido para procurar o ofensor. O Senhor sabe para quem está falando nesta noite. E nós queremos ouvir os testemunhos, os abraços, a alegria, porque o ofendido resgatou o ofensor. Toma-nos e abençoa, e que a tua palavra vá de encontro às vidas. Em nome de Jesus. Amém.